Queria só uma explicação talvez um pouco mais clara para mim. Está em 1 Coríntios 14, onde fala sobre os dons de profecia e de línguas. Uhum. Eu entendo bem o contexto de línguas. Qual verso? É 14, 2. 2. Já estudamos sobre esse assunto, né? A gente entende línguas estrangeiras, a gente entende o Pentecostes, mas meu irmão, ele é pentecostal. Uhum. E ele tem experiências vivas dele com o dom de línguas. E aí, baseado nesse texto, a gente foi conversando, só que ele se atentou a esse verso, onde fala ali no final, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, fala em línguas, está falando com Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala milagres, ou mistérios. Então, o que em espírito fala mistérios? Obrigada. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu respondo com muito carinho e respeito aos irmãos pentecostais, como eu gosto que a minha igreja seja respeitada. Eu acho que a experiência espiritual de cada um, a gente não deve ser juiz sobre ela para julgar. Não que você tenha dito isso, eu estou esclarecendo, não só para ficar bem apontuado, devemos respeitar a sinceridade que está no coração das pessoas e como elas buscam a Deus. Ainda que seja de um modo que eu discorde, quem sou eu para julgar o meu irmão? Tá certo? Isso aqui temos que analisar à luz do que acontecia em Corinto. A cidade de Corinto me chama muita atenção, porque tem muitas coisas que ilustram a carta de Paulo aos Coríntios. Eu lembro até que, quando eu vou a Corinto, com algum grupo de pessoas que eu explico ali, eu sento debaixo de uma árvore, explico primeiro a geografia da cidade. Num morro, mais ou menos como que tem aqui atrás do colégio, ficava o templo de Afrodite, a deusa do amor, mas do amor erótico, do amor promíscuo. Havia mais de 1000 sacerdotisas prostitutas lá. Quando você olha para frente assim, você tem o templo de Dioniso e o templo de Apolo, onde eles faziam as festivais, especialmente das Olimpíadas corintianas, e as carnes que sobravam ali do sacrifício, que não eram sacrificadas, eles vendiam no açougue. Eram oferecidas aos deuses e eles levavam para o açougue. Aí eu entendo por que da questão da carne sacrificada a ídolos, por que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, explicando o que é o amor, para contrastar com o amor de Afrodite. E uma das coisas que tinha muito claro na cidade era o orgulho das pessoas por falarem vários idiomas. Isso é constatado por vários autores da época, como Pausanias, por exemplo. E as pessoas que entravam em transe, em êxtase, e começavam a balbuciar coisas como se estivessem falando aos deuses, etc, etc. E Paulo tenta normatizar essa situação ali. Tenta explicar como é que isso deve ser feito, que isso não é por aí. E Paulo começa então, nesse caso específico de 14, 1, ele fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo já não cortou de graça? Não fica esse negócio de ficar preocupado em falar línguas, não, porque o povo ia espanar. Você sabe que tem coisas que a gente não pode chegar assim e cortar de cara. E quando ele fala assim, olha, pois quem fala em outra língua, está preocupado em exibir que você tem conhecimento, ele falou, eu falo mais língua do que todos vocês aqui. E nem por isso eu fico exibindo. Agora, se você fala e ninguém está entendendo na igreja, então você está falando só para Deus, meu irmão, porque ninguém está entendendo. Tá certo? Você não está falando aos homens, só a Deus. E ninguém o entende. Então, em espírito, você está falando mistérios. Só que Paulo mesmo vai explicar. Mas ao que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então Paulo está pegando um conceito que eles tinham e falando assim, tá bom, você quer insistir em falar com glossolalia para você? Eu vou dizer que isso não é o melhor. Ele está pontuando, ele não está endossando, sugerindo. Você quer ficar falando sozinho aí? Tudo bem. O problema é que quem fala sem os outros entender, o máximo que ele pode falar que está falando é para Deus. Porque ninguém está entendendo. E ele não está falando ao homem. Eu vou mais além. Já que ninguém entende, ele fala em espírito, ele só fala mistério. Por isso que eu prefiro que vocês profetizem. Porque aí todo mundo vai entender. Então não posso ler esse verso isolado, esquecendo o verso 1 e o verso 3, que vem antes e depois dele. Não sei se está ficando clara a minha explicação aqui. Paulo está descrevendo um comportamento para pontuar com o outro que ele acha melhor. É como se alguém dissesse aqui assim, eu vou combinar uma coisinha com você que for responder. É como se ele dissesse assim, olha gente, eu sei que vocês gostam aqui de fazer acampamento de carnaval para os jovens.
Tá bom, já que vocês querem insistir em fazer acampamento, só acampamento, tudo bem, vocês vão ao acampamento, o pessoal vai lá, canta. Eu prefiro mais o estudo das profecias. Percebeu a questão? Então, se eu olhar bem biblicamente, mesmo que eu fosse um pentecostal, um assembleano, eu ainda tinha que optar pelo dom de profecia, e não pelo dom de línguas. Porque Paulo falou assim, olha, já que você insiste nisso aí, você está falando para você e para Deus, mas olha, está aqui, claro aqui, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que eu sugiro é você profetiza. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, e ninguém entende. Em espírito só fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Edifica, exorta e consola. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, se eu aceitar o conselho do apóstolo Paulo, ainda que eu tenha o dom de línguas como sendo uma das coisas principais da igreja, Paulo prefere o dom de profecia. Percebeu? Mas interessante que, desde que houve o revivamento pentecostal na igreja da... Só um minutinho que o Windows vai funcionar aqui, vai vir o nome. Azusa Street, nos Estados Unidos. Vocês sabem como é que começou o dom? Nós temos alguém da Assembleia de Deus aqui. Vocês sabem a história do movimento pentecostal, na Azusa Street, nos Estados Unidos. Na Azusa Street, uma igreja de americanos negros começou a ter um revivamento no Espírito Santo. Então, eles começaram a sentir a vontade isso foi no século XIX, de balbuciar línguas estranhas. E aquele movimento espalhou pelos Estados Unidos, da Azusa Street, e tanto é que é chamado o movimento da Azusa Street. Tem um livro da CPAD com esse nome, se não me engano, o movimento de Azusa Street. CPAD, não, desculpe, da editora Assembleia de Deus americana. Acho que tem em português esse livro, do movimento da Azusa Street. Então, da rua Azusa, da Azusa Street, ele foi se espalhando, e pegou em várias outras igrejas do mundo que começavam a manifestar o movimento pentecostal. Até que Berg e o seu outro irmão, lá na Europa, tiveram também uma ideia de trazer o movimento pentecostal para o Brasil, pediram a Deus uma visão de onde deveria ser esse movimento, olharam no mapa, apareceu o nome Belém. E eles então entenderam que Belém seria o lugar onde deveriam vir. Então eles vieram para o Brasil e iniciaram em Belém ali o movimento pentecostal, que hoje cresce muito. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, se não do mundo. Depois vieram outras, como a Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, os movimentos carismáticos, até da Igreja Católica. Então, são irmãos sinceros que eu tenho que respeitar, mesmo discordando, eu tenho que respeitar. Você entendeu o ponto aqui, né? Eu tenho que respeitar no espírito como eu quero que me respeite. Mas com um carinho muito grande em Cristo, eu digo que pela Bíblia, Paulo sugere não o dom de línguas, mas o dom de profecia. É o que a Bíblia diz. Aí eu tenho que falar com a Bíblia com muito carinho, que há pessoas da Assembleia de Deus aqui. E deixa eu dizer que eu sempre sou chamado para falar na Assembleia de Deus, viu? Fiquem tranquilos lá. Mas entenderam o ponto? Então essa é a questão.